Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral, intuitiva para o signo de Capricórnio. É uma leitura que não vai servir para todos, né? Pega daqui aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido para ti nesse momento, pode ser que faça em outro momento, porque essas leituras elas são atemporais, tá? Então são válidas para quando chegares aqui. Sugiro que assista as outras leituras dos outros signos fortes do teu mapa, porque as mensagens podem ser complementares, né? E tu encontre lá outras respostas que não tenha aqui nesse momento. Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Capricórnio, certo? Não te esquece de te inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo. Isso ajuda muito o trabalho aqui a crescer, a continuar crescendo e faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la. Então, sou grata de coração a cada um que está aqui comigo e colabora com esse trabalho de alguma forma. Certo? Se tu precisar de uma leitura particular, eu deixo na descrição do vídeo, tem um WhatsApp, chama ali e a gente conversa, tá bem? Eu vou deixar também o link para o meu outro canal. Essa semana sim, tá ali, tu pode procurar, vou deixar logo abaixo, porque ali eu tenho mensagens, a princípio elas são mensagens para a vida afetiva romântica, tá? É isso, leituras de escolha para a vida afetiva. Vamos ver aqui então quais são as mensagens, como é que está a energia semanal. Eu tirei uma carta do I Ching antes de começar para ver a energia de vocês. E foi essa carta que fala do fácil progresso, ou em alguma tradução ela tem o em alguma tradução ela tem o. Ela fala de excesso. Então, o que essa energia aqui está me dizendo? Ela está falando que é importante vocês observarem que alguma coisa está chegando num momento de. Tipo assim, num momento importante para. É como se fosse algo que está chegando a um limite. Então, existe a necessidade de ou colocar limite em uma situação, pessoa, sentimento, qualquer coisa que está acontecendo aí contigo, que está te sobrecarregando, ou ainda para outros, a necessidade de entender que algumas coisas têm um tempo para acontecer e que se a oportunidade ela está aí nesse momento, é preciso aproveitá-la antes que o tempo passe, alguma coisa nesse sentido, tá? É importante, né, principalmente essa mensagem de que alguma coisa precisa ser cuidada, né, tipo, o emocional ou essa situação que pode estar te sobrecarregando, porque eu acho que na leitura da semana passada para Capricórnio a gente falou alguma coisa assim. Ó, e aqui no fundo do maço, esse 8 de copas me fala disso. Que algumas coisas, por mais que nos doam, por mais difíceis que elas sejam, às vezes por vezes é preciso virar as costas, né? Deixar alguma coisa para trás, porque a gente já não consegue mais lidar com aquilo, né? Então, enfim, é isso. Vamos lá então. E olha só que interessante, aqui no fundo do I Ching ficou essa carta da contemplação, essa importância de saber pausar, né, e contemplar a vida, porque no excesso do fazer, do sentir, né, e do pensar, a gente não tem esse espaço não abre esse espaço para coisas novas, né, para novas ideias, novas pessoas, novas situações. Então vamos lá. Energia, o que mais que Capricórnio precisa saber então com relação à energia semanal? 7 de paus. Viu? É isso. Aqui tem um excesso de alguma coisa. Aqui existe um conflito, né? Independente daquela mensagem inicial. Aqui existe um conflito. Pode ser um conflito, assim, onde tu precisa tomar uma decisão. Talvez assim, né? Aquela situação de uma pessoa que foi e veio na tua vida, ou mesmo no teu pensamento, nos teus sentimentos. E às vezes aquela situação onde alguém não consegue tomar uma decisão e fica ali em cima do muro. Às vezes cabe a gente tomar a decisão de virar as costas, né? Porque até quando vai se esperar a atitude do outro? Mesmo que ele venha no tempo dele e também tá tudo certo, é importante saber até quando é saudável alimentar alguma coisa, né? Criar uma expectativa e alimentar alguma coisa. Não que não se possa, mas talvez a espera aqui seja conflituosa. E esse talvez
Esse talvez não, esse nunca é o objetivo. O que é esse conflito que Capricórnio tá vivendo aqui? Ó, 10 de espadas caiu no bloqueio. É como se alguma coisa já tivesse sido finalizada aqui, mas eu te vejo um pouco presa a isso, como se não tivesse deixando assim, ir embora de vez, finalizar de uma vez por todas. Então, por mais assim, está finalizado, ou tipo, é um processo, um momento de entender uma determinada coisa por uma perspectiva que já está finalizado, porque aqui é uma finalização de um período muito difícil. Seja esse período de conflito que tu vem vivendo aqui, seja qualquer coisa que tu decida finalizar aqui. Esse conflito de não ter respostas, de não saber. Talvez não ter respostas, não saber como sair de uma situação, não saber como resolver, ou até que ponto aquilo estava nas tuas mãos, né? Até que ponto tu poderia decidir ali ou escolher alguma coisa. Eu sinto que isso chega ao fim. Essa finalização do 10 de espadas, ela é uma coisa de fato muito pesada, muito difícil, porque é uma situação que tipo assim, te coloca numa situação ali que tu não tem de fato muita escolha, né? É um conflito que não cabe a ti finalizar. Porque, enfim, sei lá, são preocupações, ou é uma situação muito pesada, muito difícil, que te leva a uma exaustão. E aqui a gente tem o 4 de paus, que me fala exatamente desse momento de finalização de ciclo que acaba sendo suave. Por quê? Porque o pior já passou. Todo o excesso, toda a dor, toda a dificuldade já foi vivenciada ali. Então, o pior já passou. Aqui a finalização, ela é tranquila. O finalizar, assim, o último passo ali, a última volta, é tranquila porque justamente o pior já passou. O que mais, Capricórnio, precisa saber? Ó, a carta da justiça. Essa justiça é muito aquele pensamento, aquela moral, né? O que é certo de fato aqui fazer. O que é justo, eu tô achando muito vocês pensando assim, tipo, o que é justo comigo, né? Nessa situação. O que é certo pra mim, o que é justo comigo. Até que ponto isso aqui é justo pra mim. Porque é como se tu tivesse aqui consciência, né? Talvez daquilo que do apoio de outras pessoas, ou do apoio da espiritualidade, ou do quanto tu possa ter crescido nessa situação, ou do quanto assim, bom, chegou a hora realmente de dizer tchau para isso, né? De finalizar isso, não é possível permanecer nisso, ou sei lá, né? Tipo assim, é um momento aqui de equilíbrio, de retomada. Eu tô sentindo essa carta da justiça, uma coisa de retomar com equilíbrio, né? Porque sim, finalizou. É como aquela coisa, né? Tava ali naquela turbulência, naquela coisa, naquele mar, perdida ali em algo, naquele sentido 10 de espadas ali, né? De estar humilhado ali mesmo pela vida, sem saber como finalizar essa situação, e de repente alguma coisa vem e dá aquele respiro. É isso, finalizou. O ciclo se concluiu, né? A dor, a cura se fez. E aí o equilíbrio se fez também. Eu tô vendo essa semana bem nesse sentido de um equilíbrio do teu campo emocional, principalmente, né? Naquele excesso que a gente tava vendo ali, um equilíbrio no teu campo emocional, como se tu tivesse aqui uma satisfação em tomar uma escolha baseada nas coisas que tu quer. Baseado nas tuas preferências, digamos assim. Eu ia dizer equilíbrio essa energia. Pode ser também. Traz um pouco de clareza. Ó, 7 de pentáculos, mais uma. O sol. Tá vendo? O que eu falei. É como se fosse ficar muito claro aqui, tipo assim, eu já tenho, ó, 2 de paus de novo aqui. 2 de paus e 2 de paus. Os dois no fundo do maço. Ou seja, o que tá aqui no oculto? Uma decisão que tu vai ter que tomar. Mas vai ficar muito claro, eu tô vendo que tá muito claro aqui. É como se fosse o teu valor. E aí, isso aqui significa, por exemplo, assim, tu tem te dedicado a alguma coisa, né, a finalizar um período difícil da tua vida, a crescer aqui, mesmo com todas as dificuldades, a crescer profissionalmente, a encontrar, mesmo se não for profissionalmente, a encontrar momentos de mais alegria e satisfação na vida, que não só o trabalho.
mesmo lutando contra algo emocional bastante difícil. E aqui a vida diz assim, bom, aquele período de provação, digamos assim, e de aprendizado maior aqui com esse 10 de espadas, ele finalizou. Então agora é o momento realmente de respirar mais aliviado. Então é como se fosse assim, aquele pânico das coisas não darem certo. Sabe assim, quando tu começa a empreender e tu fica naquele desespero, será que essa empresa vai dar certo? Será que vai ter cliente amanhã? Será que isso vai ser só hoje? Será que mês que vem eu vou conseguir dar conta? Então fica naquele desespero. Desespero, desespero. E aqui é tipo assim, ó, aquele momento onde tu percebe, não, eu vou dar conta. Porque se não houverem clientes suficientes, eu tô usando esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Se não houverem aqui condições suficientes de trabalho, demanda suficiente de trabalho, eu consigo me virar de outra forma, porque eu sei o meu valor, eu reconheço aqui. É como se tivesse aqui uma proposta, uma oportunidade. Essa carta me fala de colheita, né? Tô sentindo muito essa coisa da oportunidade, né? Do momento de oportunidade e crescimento dentro de uma situação onde tu vai poder ver o teu valor. Ficou um tempão ali desgastado numa situação, querendo uma pessoa na tua vida, tararara, e de repente chega uma pessoa e te valoriza como nunca ninguém antes fez. Então tu começa a perceber, nossa, não era eu que não conseguia me relacionar. Eu tava tentando entregar algo para alguém que não sabia, que não conseguia, que não via o meu valor. O que não estava pronto, né? E tá tudo bem. Tu sai aqui de um conflito. Isso aqui tá me cheirando muito assim, ó. Finalização de um karma. Um karma. São vários, são muitos. Finalização de um karma. Onde tu vive dias de alegria aqui, contemplação, abundância. Mas é meio que assim, né? Naquela mensagem inicial a gente falava do muito fazer, do muito se preocupar com alguma coisa, né? Daquele excesso. Lembra do excesso que a gente falou ali no início? E também das oportunidades, né? Aqui caiu uma. 4 de pentáculos. Tá. O que mais que Capricórnio precisa saber sobre isso? Cavaleiro de taças. As de espadas. Tá vendo? Esse as de espadas, ele tá embaixo desse 10 de espadas. É essa verdade, né? Essa vitória sobre alguma coisa, é essa alívio na mente, assim, essa coisa limpa, né? Esse corte de todas essas coisas aqui, né? Que foram tão difíceis de enfrentar todo esse tempo. É muito esse momento de alívio eu tô sentindo. Mais uma. A carta da estrela. Eu sabia que tinha alguma coisa bastante espiritual aqui. É um alívio que vem através por conta da tua fé, né? A estrela me fala desse sucesso aqui também, desse fim de ciclo. É um fim de ciclo que traz sucesso. Finaliza aquele período de tentativa e pouco resultado e te traz para um momento de sucesso e recompensa. Percebe aqui o quanto isso aqui é a recompensa de um trabalho, de um tempo que foi muito difícil e aqueles não chega. Finalizou esse karma. Terminou esse período de escassez, de dificuldade, de luta, isso chegou ao fim. Aqui é um tempo de tu colher algumas coisas porque tu merece isso. É resultado do teu trabalho, dos esforços que tu vem aqui experienciando, vivenciando. A carta da estrela é muito essa carta do sucesso e de algo que vem de um lugar mais elevado. É como se fosse honrando, né? As tuas honrarias. Página de espadas. Tem alguma situação aqui, como uma notícia, uma conversa, um contato, alguma coisa assim aqui que acontece e que vai te dar essa sensação. Eu rezei por isso e eu fui atendida. Porque aqui a gente tem muito essa energia do mensageiro, né? Das mensagens, das coisas que chegam e que trazem esse alívio. Então, tipo assim, é aquela situação que eu tava dizendo. Tá muito num período aqui difícil, né? De luta, de
conflito. Então aqui é muito, finalizou esse conflito e tu começa a ver a vida assim mais justa, mais equilibrada, as coisas começam a dar uma aliviada, mas não é só dar uma aliviada, porque tu tem duas cartas aqui de crescimento. Isso aqui é o teu trabalho que começa a deslanchar e tu começa a colocar foco nisso. Então assim, tudo que eu gostaria de realizar aqui materialmente para me sentir bem está acontecendo. Por mais que eu quisesse uma situação emocional, ela vai ficar aqui. É parecida com a leitura que eu fiz domingo. A energia não deixa de ser. Ó, isso aqui, ó, é a vida aqui que está se movimentando, é a roda do destino aqui que está te trazendo coisas depois de um período de dificuldade, ó. É onde tu começa a ver sempre, né? Como é que é depois da tempestade vem a bonança? É isso. Tu passou por um longo período de tempestade, talvez aqui sem trabalho, talvez numa situação emocional muito difícil, onde tu não enxergava ali nada, resposta nenhuma da outra pessoa, tipo assim, virou as costas, sumiu e eu não sei nada do que aconteceu. Então, tipo, um mistério. Tudo é um mistério. É essa vida profissional que eu coloco energia e a coisa não vira. É a vida emocional que eu não consigo entender o que essa pessoa quer, que situação é essa. Então, todas as coisas aqui um pouco bagunçadas. E aqui a gente vê esse renascimento, esse momento aqui onde as coisas começam a fluir. Eu vejo um começo bastante fluido aqui. Só que para que tu usufrua desse momento de fluidez, é importante tu saber que tu precisa largar a mão de alguns excessos e fazer algumas escolhas. Porque ali, né, me vem de novo, me remete mais uma vez àquela energia inicial que a gente falou, né, sobre a importância de olhar para aquilo que está em excesso ali o quanto antes e ajustar aqui a caminhada, né? Porque assim, uma carga emocional muito pesada durante muito tempo ou um esforço muito grande por uma conquista durante muito tempo, não dá para levar. Não pode ser assim. Digamos que tu tá numa jornada espiritual e tu tá aqui dando o teu máximo. Não pode ser assim. Não pode ser, porque às vezes o preço é muito alto, né? Tu paga com a saúde, tu paga com o teu emocional, com a tua saúde psicológica. Então é importante aqui olhar para essas coisas, qual é o teu limite, e saber que algumas oportunidades estão sim disponíveis, mas que é preciso fazer escolhas nessa direção. Então eu sugiro que assim, aqui o que eles querem dizer que é uma semana também de tu parar e refletir sobre alguma coisa que tu está fazendo, para que tu consiga eu acredito que cortar algumas coisas que não farão parte do teu novo momento, ou que não fazem parte dessa tua nova versão aqui, e tomar algumas atitudes o quanto antes, porque assim, a oportunidade ela tá aqui, a roda da fortuna ela tá aqui, te dizendo que assim, sim, a tua vida se transformou e tu pode confiar no que tu tá fazendo. É seguro confiar no que tu estás fazendo. E eu sinto que essa mensagem é exatamente o que chega para ti essa semana. É seguro confiar e é preciso seguir em frente. Tipo assim, se tu tá vendo a oportunidade ali, mas tu fica assim, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Às vezes no será que eu não faço? A oportunidade se foi. E aí quando tu volta, não, vou fazer, ela já não tá mais ali. Aí o cenário muda, as situações são outras. E aí tu diz assim, ah, então não era pra ser, era pra ser. Era pra ser, só não foi porque demorou pra tomar a iniciativa. Então a gente sempre acha assim, ah, aconteceu porque era pra ser assim. Não aconteceu porque não podia ter sido assim. Às vezes era pra ser. Mas a gente estava distraído olhando pra outra coisa. Entendeu? Meus queridos. O que vem próximos 7 dias para Capricórnio? A âncora. Opa, olha aqui, ó. Eu sabia que eu tava falando de alguma coisa assim, porque em alguns momentos apareceram. Não é para todo mundo? Não, mas para alguns é aqui uma proposta do coração, ó. De uma pessoa bastante estável, que sabe muito bem o que quer. E é como se fosse aquela coisa, aquela pessoa está ali, disponível, disposta, quer, talvez tu também queira. Tem uma situação de destino? Tem tudo isso. Mas às vezes nas nossas confusões a gente não consegue perceber que aquela oportunidade ela foi enviada. E a oportunidade vai embora e aí é tarde demais.
E é tarde demais, sim. Tá? É tarde demais, sim, porque algumas coisas elas passam, sim, pela nossa vida e vão embora. E não é que vai estar tudo sempre disponível, porque a gente tem o livre-arbítrio. A gente vai fazendo escolhas ao longo da vida o tempo todo. Escolher uma coisa implica abrir mão de outra, né? É sobre isso, né? Eu sinto a energia de vocês, eu senti de dizer, né? A energia de vocês, ela é uma energia bastante... Olha, no meio de todo um baralho eu enxerguei o quê? Um 10 de copas. Eu vejo uma situação bastante equilibrada aqui. Para alguns, essa mensagem final aqui tem muito a ver, sim, com alguém que vem para tua vida numa estabilidade de sentimento. Não tô vendo emocional, não. Tô vendo de sentimento, como se alguém soubesse muito que, assim, independente do que aconteceu, é isso que eu quero. Te entrego aqui o meu sentimento, porque é isso mesmo que eu tô sentindo. É isso aí mesmo que eu tô sentindo. O que a gente vai fazer com isso? Fui-me embora, me afastei pra ver e não adiantou. Era isso mesmo que eu queria. Então, assim, as oportunidades, as coisas acontecem, a gente vai escolhendo, sim, porque a gente tem o livre-arbítrio. Então, é isso. Se a gente não quiser viver aquilo naquele momento, a gente não vai viver e acabou. Nem aquelas coisas que são destinadas, que a gente escolheu viver, né, que a gente pediu para viver, para experienciar, elas não vão ficar ali sempre orbitando a nossa vida. Se tu disser que não, disse que não. Paciência. Entendeu? É sobre isso. Tá bem? É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, se cuidem. Fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.